Olá, gente! A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no estúdio do Cá Jesus, gente. Nós estamos aqui com quem? Com quem? O Luizinho, gente. Para quem não conhece, o Luizinho é cantor, compositor, compositor. Que mais? Compositor, cantor. Que mais? E crente também. É crente, ele confessou Jesus agora. Eita, glória, aleluia. Gente, nós estamos felizes. Nós estamos aqui com o Luizinho. Há muitos anos que a gente não se via, a gente tem mais 10 anos. Não, Muito. 9 anos. 9 anos. Já tem um tempo. 9 anos Já tem um que tempo. a gente não se via. E hoje ele veio aqui em Teresina, depois tu vai vir aqui em casa para nós fazer um vídeo aqui no canal Cá Jesus. E aqui ele vem contar só um poucozinho a gente da história dele, não é todo a história dele completa, mas só um pouquinho. Raimundo, a Suzana passou aqui correndo. E é só um pouquinho da história dele. E aí depois ele vai vir para nós continuar, né, Luizinho? Sim, sim. Pai do Senhor, Luizinho. Pai do Senhor, bem-vindo. Boa tarde, boa noite, Luizinho. Pai do Senhor, irmã Zilda, Pai do Senhor, internautas, Pai do Senhor, irmãos que vão ver esse vídeo. É um prazer estar aqui. Eu sempre acompanhava os podcasts que a senhora fazia. E eu até tinha lhe falado que uma oportunidade que a gente tivesse aqui em Teresina, a gente ia vir. E deu certo e a gente está por aqui. Gente, olha, antes de nós começarmos, eu quero falar algo sobre o Luizinho. Ele tem um canal, gente, também no YouTube. Eu estava reclamando com ele ainda agora, que ele tem um zino. Gente, o zino dele é muito lindo, muito mesmo. E está lá no canal dele. E ele não movimenta o canal dele para as pessoas serem edificadas. Porque o nosso objetivo, nós como cristãos, né, é que as pessoas venham ser edificadas com os conteúdos que nós colocamos, né, no canal. Aí eu estava reclamando com ele disse que a partir de agora vai dar certo. Vai dar certo, ele vai movimentar o canal dele, vai comentar lá, vai divulgar para vocês conhecer também o canal dele, né? Eu digo o nome do canal. Luiz Rodrigues, entre parênteses, Luizinho, viu? Pode entrar lá, bota Luiz Rodrigues, aí bota entre parênteses Luizinho, que vocês vão ver lá o canal do Luizinho. Se inscreve, compartilha. Se inscreva no canal do Luizinho, compartilhe com outras pessoas, que vocês vão ser edificados com o Zino e também no meu canal. Se inscreva aqui no Cá Jesus, viu, gente? Tá ótimo. E Luizinho, eu quero perguntar para ti o seguinte, como foi que surgiu na tua mente você ser cantor? Certo. Eu tinha meus 14 para 15 anos, eu já cantava, né? Uhum. E uma certa vez, com meus 14 para 15, eu comecei a cantar em uma banda na cidade de Castelo do Piauí, chamado Comando Musical. Uhum. Eu ainda não era cristão. Comecei a cantar nessa Comando Musical. Mas sempre entendendo que ali não era meu lugar. E um belo dia, o irmão Expedito Cordeiro. Por 3 vezes ele foi na porta da sede desta banda, e ele ia na porta da sede e ele gritava na porta da sede. Aí não é o seu lugar. Deus tem coisa grande para você. E eu não conseguia entender o que era. Você tá entendendo? Aí, mas essa banda era evangélica? Não era evangélica. Era não. secular. Secular. Eu cantava, na época eu cantava forró, cantava axé. Era bem no início mesmo, só aquele sonho mesmo de cantar e tudo. Uhum. Mas já cantava alguma coisinha. E aí eu senti que ali era o momento de tomar um posicionamento relacionado à minha fé. Por 3 vezes ele ia lá, batia palma, eu saía fora e ele falava com o dedão na minha cara, aí não é lugar para você. Eu te vejo numa capa de um CD. Começou isso, até mesmo quando eu falo essa história. Meu Deus, gente. Começou desse jeito. Forte. Aí ele disse por 3 vezes. E a última vez que ele falou, eu não tive mais como resistir, né? Então fui para casa com aquilo. Na época os meninos falaram, não vai ser crente, não vai se converter, para que isso, cara? Você tem uma carreira aí, pode de repente despontar e tal. Só que aí já tinha isso no meu coração, né? E aí um belo dia, na casa de um primo meu, eu tomei minha decisão e as coisas começaram a fluir. Quando eu gravei meu CD, eu terminei de gravar o CD esquecendo de tudo isso, essa profecia. Quando eu gravo o CD, que ele vai a primeira vez para as rádios, eu lembro da profecia que o pastor Expedito falou para mim. Eu vou lhe ver em uma capa do CD, seu nome vai estar lá e tal, etc. E outras profecias que vieram, que eu hoje lembro com muita emoção.
dessa trajetória do início, né? Então, eu não quis ser cantor, eu vim, e na realidade eu nunca tive essa questão do cantor. Eu tive essa questão do adorador, de querer adorar a Deus, de querer poder servir a Deus com aquilo que eu pudesse fazer para Ele. Interessante. Eu? Mas, Luizinho, mas eu quero saber, assim, com certeza os irmãos querem saber, Sim. porque assim, você se converteu. Sim, sim, sim. E aí, de repente, foi assim para você, porque você também é compositor, né? O Sim, ensino. sim, sim. Ó, Ou teve algum processo, demorou algum demorou tempo? um pouquinho. Eu tive um colega, você está me fazendo eu voltar uma história que está me trazendo até emoções. Oi. Eu tive um colega por nome Marcelo. E tive um cara que uma pessoa que eu tenho assim como pai hoje, né? A gente ficou um pouco distante, depois voltamos novamente, que é o pastor Milton. Quando eu cheguei na igreja em 2001 para 2002, ele, percebendo esse dom que eu tinha, ele pegou o Marcelo, eu lembro demais disso, pegou o Marcelo e falou, Marcelo, pega aqui o Luizinho, leva para dentro da igreja, ensine ele a cantar. Pastor Milton. Pastor Milton, que eu chamo de pai até hoje, chamo a mulher dele de mãe branca, tudo, a gente tem uma amizade muito sólida, muito boa. Ele foi a primeira pessoa que observou isso. E aí eu fui cantando, fui vendo as coisas acontecer, ele sempre me dava oportunidade para cantar, e ele foi percebendo esse dom que tinha em mim, né? Que Deus tinha me dado. E as coisas foram fluindo de maneira automática. De maneira automática. Foi assim. Aí, sempre movido de profecia. Eu sou daqueles crentes que acreditam muito em profecia. É porque, na realidade, naquela época, tinha muita gente que tinha um compromisso mesmo Sim. intenso com Deus, Sim. que Deus usava, não é? Hoje está uma polarização, né? Infelizmente. Nós estamos vivendo uma polarização no meio religioso. Sim. Que a gente, às vezes, a gente não quer nem acreditar quando vem alguém profetizar para você. Sim, sim. Né? Pois então, aí você estava lá, o pastor Milton, bota alguém para lhe ensinar, Sim, você sim. cantar, você aprendeu. Aprendi. E como foi que surgiu o momento de você mesmo usou você escrever suas músicas. Sim. Você tem mesmo isso aí na tua Eu vida. quero até fazer esse comentário, o rapaz o rapaz que me ensinou a cantar, digamos assim, que me deu uma força, ele coçava assim a cabeça, e aí depois que eu gravei o CD, que tive toda uma expansão, ele disse, rapaz, eu não entendo como é que Deus farrascou, porque você cantava muito desafinado, meu irmão, meu Deus do céu. Mas assim, outro passo muito grande que eu tive foi quando eu vim para Teresina em 2005. Você chegou no Planalto Inimigo em 2005, foi? Eu cheguei na Pissarreira em 2005. Eu acho que consequentemente também. Era tudo junto, Planalto Inimigo e Pissarreira. Isso. E aí, nesse período que eu cheguei, eu tive mais assim um destaque, porque lá na cidade do interior, é só ali mesmo, né? Nas festinhas e tudo. Mas eu entendi isso da questão do louvor, quando Deus falou que queria, quando Deus falou que por várias vezes, por vários profetas, inclusive o pastor Bel foi um dos que ministrou profecias ao meu respeito, disse que Deus tinha um CD, me viu numa capa de CD, e isso várias profecias, pessoas que passaram por mim. Eu sou da época da Jéssica Araújo. É verdade. Ele é da Jéssica Araújo. A Jéssica gravou e eu fiquei naquela e tudo. Ô Jesus, e eu, como é que vai? T-Júnior. A gente era uma turma muito boa, T-Júnior. E aí eu me aproximei muito do T-Júnior nessa época também. Aí quando eu me aproximei, aí eu vi aquela coisa e sempre me colocando como adorador e não como cantor, porque eu me sentia assim um dos menores, no meio do Júnior, no meio do Júnior. É o filho dele, gente. Meu filho. No meio do Júnior, no meio de outros cantores que eu considerava bons na época, né? Mas fui destacando, fui começando a crescer, com muita humildade. Fiz um trabalho, acho que você sabe, ali no Colégio Agrícola de Teresina, quando eu fui estudante aqui. E isso fui destacando devagarzinho, fui crescendo, tomando meu espaço. E quando eu fui ver, já não tinha mais. Eu não tinha mais como voltar atrás, tinha que seguir aquilo que Deus tinha me dado.
Seguindo o do propósito, né? propósito que Deus tinha me E dado. aí, quantas músicas você tem sua, de autoria sua? A autoria minha, eu tenho acho que umas 10. Mas Mas você gravou? que eu gravei acho que 3, esse CD de 2014, foi 3 canções que eu gravei junto com a Abimael Ribeiro. E tem outras que eu. Tá tudo no seu canal? Não tá todas, tem uma que é Gratidão que tá no meu canal, né? Deixa eu ver, tem outra, não lembro se tem outra. Mas eu sempre era assim, de ajudar alguém a compor. Alguém escreveu uma canção, o que, é que tu acha, Luizinho? Essa parte a gente fazia assim. Não fui um compositor nato. Eu sempre fui um interpretador da música. A pessoa fazia a composição, eu ouvia, cantava e as coisas fluíam. Mas eu fazia também a composiçãozinha. Não tão como os outros faziam, assim, maravilhoso, mas eu sempre ajudava. Inclusive, tinha uma parceria. Tem uma parceria com a Lucilene, falando de composições, uma parceria que a gente fechou agora esse ano. Mas assim, amadurecendo uma canção que seria, de certa forma, um possível retorno, assim, de gravar alguma coisa. Você vê como é as coisas, né? Porque, gente, ele como é que eu posso dizer? Que agora, no momento, tu tá no baú. Ele trancou tudo isso aí, olha. O Senhor chamou, ele abriu o coração para Jesus, Jesus salvou. E as profecias foi se cumprindo, gravou CD, tem hinos aí, lindo, 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 que vocês vão lá e vocês vão amar. Nós iremos botar o link lá na descrição lá do seu canal, aqui no nosso canal, para as pessoas irem lá. E aí o que acontece? O tempo passa, e o que acontece? O Luizinho esqueceu, não é que esqueceu, deixou de lado, porque muitas das vezes os problemas vêm, né, Luizinho? As lutas vêm, aí a gente às vezes quer esquecer do chamado de Deus na vida da gente. Mas isso é perigoso, né? Sim. Eu tive algumas instâncias de ministério. Eu tive a instância inicial do ministério, eu tive uma instância no meio do ministério, foi o período que eu me destaquei. No meu CD eu consegui, numa época muito difícil, mas eu consegui ainda vender 3.000 cópias naquela época. Eu vendi 1.000 cópias em um mês, foi o recorde assim, ao ponto da R10 na época me procurar para assinar. Só que eu muito religioso, digamos assim, na época eu não quis que a R10 assinasse um contrato comigo, porque eu achava que eu ia ser um produto. E Deus é que ia me levantar. Coisa nenhuma, Deus estava abrindo a porta para mim. E eu não assinei com a R10. Abriu mão da oportunidade que Deus estava dando. Inclusive, teve vários outros cantores que eu não vou citar aqui, que foram portas para que a R10 me ligasse e tal. Luiz, a gente ouviu o seu CD, a gente ouviu a tua música e tal, a gente quer ver se tem a probabilidade de a gente assinar um contrato contigo. Eles que iam ficar de conta da venda do CD, das agendas, era tudo aí. E aí, na época, eu muito religioso, não, que não é de Deus, porque se Deus quiser, Deus me levanta da forma que Ele quiser. E não era assim. E Deus estava dizendo, ei, cabeça dura, é aqui. Né? Talvez se naquela época eu tivesse assinado o contrato com a R10, a R10 tinha tomado de conta do meu trabalho. E assim, ela mesma divulgar. Eles me colocaram em um show em Itapipoca com o Marquinhos Gomes na época, né? Do CD, que o CD estava no estouro. Aí eu fiquei naquela, não ia, não, essa R10 é. E aí eu acho que até não sei se essa produtora acabou, mas ela chegou a vir em Teresina, fez evento em Teresina e tudo, só que tinha um contrato, né? O contrato era, a gente pega teu CD, a gente vende teu CD, existe a comissão da produtora, mas a gente vai te dar um destaque. A abertura de show você vai estar, Marquinhos Gomes tá na cidade, vai fazer um show, vamos botar o Luizinho, mas me chamaram realmente para Itapipoca para fazer um teste comigo. Só que aí eu acabei não indo, e na época muito religioso, como digo assim, que hoje eu não me considero mais religioso. Que Cristo porque na realidade tem período na vida da gente, né? Os anos vai passando, aí você vai tendo mais conhecimento a respeito do reino de Deus, aí aquelas coisas que você via, meu Deus, era só religiosidade. Aí a gente vai assim, ó, deixando de lado e vivendo mais livre para servir o Senhor com mais liberdade, né? E tive isso foi a primeira instância. Na terceira instância, que foi um período que eu fiquei mais assim, né? Eu ainda já estava naquela questão de formalização de personalidade, tudo, ainda estava assim. E a outra instância que eu tive foi quando eu, de certa forma, tive um esfriamento natural. Como foi esse esfriamento natural? Eu
me envolvi em outras coisas que não era aquele foco que Deus tinha para mim. Uhum. Isso eu confesso, não tenho o menor problema com isso. Por quê? Eu parei de cantar, eu parei de fazer as agendas, isso eu já estava mesmo parando. Parei, eu digo, não, eu vou ficar na minha. E abraçou outras causas. Justamente. Né? E aí, essas causas que eu abracei, ela tem uma questão do cunho político também, isso me trouxe um esfriamento enorme. Eu não deixei de ser crente, nunca deixei de ser crente. Mas me trouxe um esfriamento ao ponto de eu não, para mim, tanto faz ou tanto fez estar cantando ou não. Porque você se interessou mais no outro meio, do que no meio verdadeiramente cristão. Perfeitamente. Aí agora, esse ano mesmo, eu tive assim um supapo assim, de Jeová, e Deus começou a falar comigo novamente. Te sacudiu. Sacudiu, que eu fiquei branquinho. Branquinho? E aí tive um supapo de Jeová. E aí comecei a formular novamente, a ver direitinho. Só que agora é outra, a minha voz já é outra. Aí eu já tenho que fazer outras coisas, já tenho que ver como a gente vai cantar. Hoje eu já voltei a cantar novamente, já voltei a fazer minhas agendas novamente. Mas agora eu estou começando como se tivesse começado lá do zero. Porque a instância ministerial é como se fosse uma espécie de fama. Você vai, se você não continuar aparecendo, o povo esquece de você. Por exemplo, quando eu saí de Teresina, que eu fiquei na cidade que hoje eu moro, isolado, e mesmo não querendo mesmo fazer a mesma agenda, querendo ficar mesmo na minha, né, porque também a decepção ela vem. E nós temos um pecado muito crônico. Nós nos decepcionamos com as pessoas e a gente aqui se isola. É tipo uma frase que o meu esposo sempre fala. É você tipo, bebendo veneno esperando que o outro morra. Né? Ele sempre fala isso aí. E aí eu me decepcionei com algumas pessoas, comigo também, e aí me isolei do mundo, me isolei de tudo, deixei as coisas passar. As pessoas me falavam, várias vezes alguém me ligava, vamos fazer um clipe, vamos fazer uma coisa, vamos botar aquele seu louvor que é massa pra isso. Eu falei, cara, isso não é mais pra mim não. Tem um novatozinho que estão chegando aí que são melhor do que eu, deixa esse cara cantar, eu não quero saber disso mais não. Passei anos e anos com essa mesma narrativa. Tá repreendido, não, Jesus. Esse ano é de Deus essa nosso encontro. Esse ano especificamente, o pastor Jaziel, que hoje é o pastor, ainda é o pastor presidente de Piracuruca, foi o cara que me deu assim a injeção, não, que é isso, não parar não, bora, vamos se levantar, vamos para cima. Aí eu comecei a tomar gosto novamente, a voltar novamente, mas sempre na minha, mas naquela de não querer me envolver muito, não querer me decepcionar muito com as pessoas até estranham o meu jeito. Mas as decepções te formam uma personalidade que você não é. E te dá experiência. Aí eu vi que também era hora, agora, especificamente esse início desse ano, era hora de voltar. Por isso que eu comecei também a botar coisa no meu canal, porque pra mim, não botava nada. E eu fiz parte ainda, mesmo nessa, há quase 5 anos atrás, de uma banda chamada Ato 7. Rodamos o ali. Não existe. Ela acabou porque o dono da Ato 7, ele trabalhava muito em São Paulo, ele não tinha como dar assistência, a banda também, e aí, sabe como é essas coisas? O dono tem que estar próximo, mas nós ainda andamos muito com a Ato 7. Mas foi só aquilo, e aí, depois da Ato 7, aí foi que eu me enterrei mesmo. Não quis mais saber, não, vou ficar na minha, vou cuidar da minha vida, vou cuidar de outras coisas, e me interessei por outras coisas. Nunca esqueci Cristo, nunca deixei de esquecer Cristo. Pois é, essa parte bem aí vai ficar para outra parte, gente, né? Luizinho, dá para outra parte, né? O Luizinho vai contar toda a sua trajetória no próxima vez que ele vier aqui em Teresina, né, Luizinho? Vou vir. Porque tá com 9 anos que tu veio aqui em Teresina, não é? Tá com muito tempo. Pois é, aí ó, sumiu. Aí agora ele veio, mas agora ele vai vir mais vezes, que a gente estava conversando aqui com a esposa dele, ele já estava contando que agora ele vai vir mais vezes, viu, gente? E aí, irmão Luizinho, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Tem muita história. Tem muita história. Agora, no próximo,
No próximo, pode esperar que vai ser umas 2 horas de podcast aqui. Aqui é só um spoiler. Sim. Pra pegar aqui, pra pegar gosto, né? Por mãozinha, até a próxima vez que você vier. A gente vai vir, a gente vai marcar e vai vir. Setembro, Sim. outubro, novembro, dezembro. Não, a gente vai marcar, breve a gente vem pra fazer isso. Ah, pois pronto. Vai lá, gente, sim. Pois ok, brigadão. Se inscreva no canal, gente, no canal do Luizinho. Meu esposo que tá mandando eu falar aqui, ó. Ele vai lá, mas ele mandou.